Graça e paz, amado irmão, amada irmã, bom dia, que o Senhor te favoreça, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor levante sobre você o seu rosto e tenha misericórdia de você, que o Senhor ilumine o seu caminho, Ele te favoreça, te conduza aos pastos verdejantes, às águas de descanso, que você e sua casa, neste dia, possam experimentar mais dos céus nessa terra, que o Senhor possa produzir a colheita das sementes lançadas, te dar as palavras sábias, cheias de graça, para abençoar o próximo, em nome de Jesus. Bom dia a todos, bom dia Amália, bom dia Felipe Martins, bom dia Dorzila, shalom, shalom, aleluia. Anderson, Fábio Fernandes, amém, bom dia, amados, glórias a Deus. Que bom, estamos novamente na nossa live sobre os Salmos. Aleluia. Olá, André Parente, Magda, tudo bem? Bom dia, Gilberto Quadros, de Passo Fundo, Pontão. Maria Alves, amém. Anderson, Everton Borges, tudo bem? Pastor Everton, Simone Prestes, Simone, Sueli, Sérgio, amados, amém. Aleluia. Glórias a Deus, amém. Que bom, aleluia. Estamos aqui. Hoje, Salmos 49, aleluia. Salmos 49, amém. Aleluia. Um lindo salmo. É um salmo de reflexão da vida. O título desse salmo é A Vaidade do Homem. É o sentido da vida. Qual o sentido da vida? O sentido da vida. Amém? Essa é uma pergunta filosófica, né? Por que eu existo? Para que eu existo? Quem sou eu? Amém? E o Senhor tem a resposta certa para você. Somente nele você pode encontrar a plenitude do propósito, da satisfação para a sua vida. Ele é o Senhor. Tudo é sobre ele. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Bom dia, Marco. Olá, Carla. Graça e paz. Amém. Ricardo. Amém. Vera. Tiago. Louvado seja Deus. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Amém. Vamos, então, começar a ler o Salmo em nome de Jesus. Aleluia. Um Salmo dos filhos de Corá, célebres cantores nos dias de Davi. Povos todos, escutai isto. Dai ouvido, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, inclinarei, isso mesmo, os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Então veja que o salmista aqui está falando sobre o sentido da vida, pobres, ricos, plebeus, de fina estirpe, todos que confiam nos bens, na riqueza, na glória deles. Bem, e aqui então nós encontramos respostas, né, sobre a essência da vida. Eu não sei se você já parou para pensar por que você está nesse mundo, qual o sentido de todas as coisas. A palavra de Deus é linda quando fala do propósito, da origem de tudo nós. Você sabe que quando Deus quis criar as aves, ele falou aos céus. Quando ele quis criar os peixes, ele falou às águas. Quando ele quis criar as árvores e os animais selváticos, ele falou à terra. Isso significa que o ser criado está conectado à sua origem. O peixe, ele nasce no mar, sobrevive no mar e o fim dele é para o mar. Amém? Esse é o sentido da existência de um ser. E qual o nosso sentido? Quando Deus fez o homem e a mulher, ele não olhou para o céu, para a água, para a terra, para a criatura. Ele olhou para si mesmo e disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então nós fomos feitos como Deus. A nossa origem está em Deus, a nossa sobrevivência está em Deus e o nosso destino está em Deus. O Senhor disse para o profeta Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci.
E antes que saístes da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Veja isso. O Senhor disse para o profeta, antes de você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já havia te escolhido. Eu te separei, te consagrei e te constituí profeta às nações. Isso fala do chamado de Deus. Deus é Deus. Você não pode encontrar o sentido da vida procurando em você mesmo. Você não encontra o sentido da vida olhando pelas circunstâncias ou definindo a sua vida pelo que os outros falam sobre você. O seu sentido da vida, o seu propósito existencial está no Criador. Ele é o fabricante. Tudo começa em Deus. E aqui, para Jeremias, ele disse, muito antes da sua mãe pensar em ter um filho, eu já tinha escolhido você. Muito antes dos seus pais pensarem em ter um filho, eu não sei se você, para os seus pais, foi um acidente. Muitas pessoas acham que alguma gravidez pode ser indesejável, sabe? Aquela gravidez é fora do tempo, não era para ser agora. Pode ser indesejável para pais, mães, mas para Deus nunca foi. Porque Ele é o autor da vida. Você existe porque Ele te trouxe à existência. Você deveria se humilhar, se prostrar diante de Deus e reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Criador, que Ele é o soberano, que Ele te fez como que você é, que Ele colocou em você toda inteligência, habilidade, conhecimento, todo o seu físico, todo o seu exterior e interior foram feitos por Deus. Nós devemos nos prostrar à soberania de Deus. Pedro diz, o que é a vida? O que é a vida? Diga aos ricos dessa terra que não ponham a confiança no seu dinheiro. Porque o que é a vida? A vida, ele diz, é como a flor de uma erva. Seca a erva e cai a formosura da beleza da flor. A vida é como uma neblina que parece que vai permanecer para sempre, mas logo se dissipa. A vida é temporária. Por mais que vivamos nessa terra, nós precisamos compreender que a vida é muito temporária. Há uma eternidade a ser vivida. Há um fim que não tem fim. Há uma imensidão de dias inesgotáveis esperando por você. Você tem que focar os seus pensamentos mais elevados na eternidade. Você tem que viver com um foco na eternidade, porque ela é real. Ela é real. O sentido da vida, então, não se encontra em mim. Não sou eu que defino, é o Criador que definiu. Amém? Então as perguntas, né, o que eu quero ser, o que eu deveria fazer nessa minha vida, ou quais são os sonhos, tudo, muitas vezes nós não percebemos que tudo já está definido por Deus. Você sabia disso? Está definido, há um sentido para a vida. Há uma satisfação. Quando Deus criou as coisas, ele disse, é bom. Bom é algo que cumpre o seu propósito. Aqui gravando, né, pelo celular, por um microfone sem fio, eu posso dizer que eles são bons se eles cumprem o propósito para os quais eles foram criados. Aí eles são bons. Deus fez o homem e a mulher e disse, isso é muito bom. Então, bom é quando você encontra satisfação na vida. Satisfação, amém? Isso é o mais importante. Eu gosto de dizer a felicidade, as bem-aventuranças, né? Satisfação. Então, não concentre a busca em você mesmo. Busque em Deus, pergunte ao Criador. Em Colossenses, na versão da Bíblia Mensagem, diz assim, pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Todas as coisas estão em Deus. Se você quer, de fato, experimentar, né, o melhor dessa vida, você tem que se curvar ao Criador. Você não pode disputar com o Criador, você tem que submeter ao Criador. Pássaros amam voar, peixes amam nadar. A satisfação da vida está no Criador. Você foi feito por Ele e para Ele. E todo o sentido da sua vida se encaixa no grande plano de Deus. Nós somos uma bela figura, um cenário. Cada um de nós compõe uma peça essencial
no grande plano da redenção de Deus, no propósito existencial da humanidade, e se você não se encaixar neste lugar, sempre haverá uma falta, mas você mesmo estará desfocado, deslocado. Amém? Então nós devemos buscar no Criador todas as coisas. Bem, é muito fascinante pensar, né, que Deus, o soberano Criador, todas as coisas já foram definidas por ele. No Salmo 139, nós vamos chegar lá, mas Davi, ele viu essas verdades, ele disse: tu me criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado, antes de eu ter nascido, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Eu vou repetir. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Veja, Deus, por sua soberania, escreveu todas as coisas ao nosso respeito. Cumprir o seu propósito, satisfazer-se na vida, é você entender que Deus estabeleceu um caminho de glória, de paz, de alegria para você. Amém? É muito bom que as baleias estejam no mar. É muito bom que você esteja no Criador e dele dependa para todas as coisas, para toda a sobrevivência nesta vida. Não lute contra Deus. Não busque satisfazer os desejos do seu corpo, independentemente dos anseios do seu coração. Ouça a voz interior que está dentro de você, que clama, que busca pelo Criador, pelo Deus que não pode ser descrito, mas pode ser sentido, vivido, é real. Haverá um julgamento, grande trono branco, todos os homens estarão diante dele uma vez. E a Bíblia diz que nessa eternidade os livros serão abertos, o livro existencial, o livro onde a sua história está narrada. Viver a plenitude não é criar uma história, é apenas ler a sua história, e o Espírito Santo te guiará toda a verdade. Ele te dará os passos necessários para que você cumpra com alegria tudo que o Senhor colocou para você. Amém? Nós não somos um acidente, você não é um acidente, você não foi surpresa para Deus. Amém? Quando você estuda, né, a dinâmica da criação, um espermatozoide atingiu um óvulo e a concorrência foram bilhões de outros que morreram pelo caminho, que disputaram a vida, tentando entrar num óvulo. Bem, Deus marcou, Deus é soberano, ele falou, é esse aqui, é você. Você nasceu porque Deus o desejou. Aleluia, amém? Então não existe nascimentos acidentais. Não importa como alguém veio à vida, por desejo dos pais ou não, até por relacionamentos errados. Se você veio à vida, o autor da vida, é ele que te deu a vida. Quando você conhece, então, o sentido da vida nele, a sua vida ganha plenitude, você simplifica a sua vida, você aprende a dizer não para as coisas que estão fora do sentido da sua vida. A sua vida ganha direção, foco, você ganha liberdade, você ganha agilidade, sua vida se torna estimulante, uma vida alegre, você acorda não para cumprir alguma obrigação, mas você acorda por um sentido da vida, por um encaixe maior, por uma satisfação, por ser, por dar, por oferecer a esta geração o sentido que Deus colocou, né, sobre você. A Bíblia diz que Davi, tendo servido a sua geração segundo os desígnios de Deus, descansou com os seus pais. Esse é o nosso fim. Nós não precisamos falar aqui sobre a morte, todos nós vamos enfrentá-la se o Senhor Jesus não voltar. Mas qual o sentido final de todas as coisas? Eu gosto de pensar no grande homem, o homem mais rico, o homem mais regalado nesta terra, que diz que experimentou todas as coisas, ele desfrutou de todas as coisas, teve o maior número de mulheres que quis ter, de carros, de fama, de força, de poderio. Salomão, o homem mais sábio, excetuando-se Jesus, que andou nessa terra, um reino de paz, de poderio.
Ele analisou a vida, ele experimentou todas as coisas e descobriu que tudo é vaidade, desde as coisas boas em excessos quanto as coisas ruins são vaidade do homem. É uma busca sem sentido, é um destino inútil, é uma carreira vã. E no fim da vida, quando amadurecido pelas experiências, quando descobriu e analisou sobre botânica, sobre o corpo humano, experimentou até as coisas que nós sabemos que são prejudiciais, para descobrir o sentido de todas as coisas. Ele conclui a vida dizendo, sobretudo, o resumo da vida, ouça a sabedoria. O sentido da vida é: tema Deus, guarde os seus mandamentos. Esse é o sentido da vida. Não existe sentido na vida se você não ouvir os mandamentos de Deus. Se você se afastar do Criador, você é um peixe fora d'água. Você é um animal que nasceu para a liberdade de uma selva, mas vive enjaulado. Você é um pássaro de grandes asas enjaulado. Você está preso, limitado em você mesmo, nos seus bloqueios mentais, nas imaginações que o mundo colocou sobre você. Mas se você quer criar asas, subir mais alto, romper com essas camisas de força, parar de buscar aquilo que não pode satisfazer você, mas se focar no Criador, se direcionar nos pensamentos para Ele, você vai encontrar satisfação, amém? Satisfação na vida. Bem, cada dia passa, cada dia nós estamos mais próximos do fim da nossa existência. Como é que você tem vivido o hoje? Como é que você tem vivido o agora? Você não pode viver o ontem e nem o amanhã. Você só pode viver o agora. Só o agora. Se hoje você tiver um encontro com o Criador, se a presença dele se revela a você, a tua vida ganha brilho. Você é como uma chama que ganha dimensão para iluminar, para poder direcionar, abençoar o próximo. Bem, conhecer o teu propósito também te prepara para a eternidade. Um dia, como eu disse, estaremos diante dele. Um dia estaremos diante dele. Há um céu a ser ganhado e há um inferno a ser evitado. Na vida não é como a vida de qualquer um. Nós somos, sim, criação de Deus para Deus. Amém? Então você foi posto nessa terra para ser, de fato, um instrumento de um propósito eterno. Você foi preparado por Deus para desfrutar da eternidade. Dentro do nosso ser existe a forma de Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo haverá plenitude na sua vida. Só em Cristo Jesus você vai descobrir os teus sonhos e vai realizá-los com muita felicidade, muita gratidão. Aleluia, amém? Seguindo os Salmos, que é lindo, Davi, o salmista, diz assim: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Uau! Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Ele está dizendo, o que é a vida? Veja, quem pode pagar o preço pela sua vida? Qual o valor da sua vida? Por um bom tempo eu trabalhei com normas internacionais, porque eu trabalhei num sistema de segurança, sistemas que não podem ter acidentes, né, inseguros, etc. E eu me lembro que lendo as normas para fazer um cálculo matemático sobre a possibilidade de um evento catastrófico, uma das perguntas era: qual o valor da vida? Qual o valor da vida? Qual o valor de uma vida? Qual é o valor? Que preço se dá por uma vida? Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida que não tem fim? Quanto vale uma vida, um ser? Né? Quanto vale essa vida? Bem, as normas definiam parâmetros, mas a vida não tem preço em si mesma. A vida valeu tudo quanto Deus fez para obtê-la. A Bíblia diz que Deus deu o próprio Filho
por nós, que ele derramou o seu sangue precioso, precioso é que não pode ter preço, por nós. Deus veio em carne para que nosso propósito nele pudesse ser restaurado. Quando entrou o pecado, o homem perdeu o sentido da vida. O homem passou a viver pelos instintos do corpo, pela satisfação do presente para uma vida na terra. Mas Cristo veio nos elevar novamente ao propósito eterno, restaurar o sentido de todas as coisas. Bem, e o Senhor veio nos resgatar. Amém? Não importa se você é sábio ou inepto, não importa se você é rico ou pobre, o fim está determinado sobre todos nós. A Bíblia diz que as nossas obras nos acompanharão na eternidade. O que você tem feito? O que você tem vivido no sentido da existência do Criador para você, para que a eternidade seja um lugar de desfrute completo? Qual é realmente o preço que você dá pela tua vida? Quantos colegas, amigos, quando eu falava da existência, da eternidade para eles, eles falavam, paciência, vamos viver a vida. O que dá, dá. Quando acabar, acabou. Eu falava, não, você não está percebendo o sentido da vida, há uma realidade. Mas muitos têm sido enganados, há um véu posto no coração de muitas pessoas que não enxergam a verdade da palavra de Deus. Deus é real. Fale com ele. Se você não crê em Deus, fale com ele com toda a sinceridade, que você vai ver que ele mesmo vai se revelar a você. Não é uma religião que te salva, não é um código de ética que te salva, não são as boas obras que te salvam, é o Criador. Só nele existe sentido para a vida. O salmista segue dizendo, o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Veja, essa rua vai se chamar fulano de tal, para que ele fique na memória de todos nós. Essa casa, esse edifício vai se chamar, e nós colocamos o nome nas ruas de grandes personagens do passado, em honra, em lembrança, né? Júlio Prestes e Borges de Medeiros e tantos outros da história que fizeram história, mas aqui o salmista está dizendo, tudo passa. As pessoas pensam que as suas casas são perpétuas e trabalham como se ela nunca fosse acabar, como se ele nunca fosse partir. Veja, há um sentido maior do que viver o agora, voltado para o mundo, simplesmente para correr atrás do dinheiro e tentar encontrar nele as satisfações da vida. Não, há um sentido maior. Esse sentido está em Deus, o Criador. Avalie isso. O salmista chega a dizer, todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles, assim mesmo seus seguidores aplaudem o que eles dizem, como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar em que habitam. Ele está dizendo, ei, para com essa arrogância, para com essa atitude ostentiva, né? Ostentação, pare com essa atitude de presunção. Você vai morrer, ele está dizendo. Você está sendo guiado para a morte. No Salmo de ontem, o profeta Davi dizia que o Senhor é o nosso guia até a morte. Aleluia. Se você ouvir o Espírito Santo, você chegará no lugar certo, na hora certa, e haverá uma coroa de glória, uma posição reinante para você. Mas o Salmo segue dizendo, mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tornará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Você sabe, um animal tem a alma, mas não tem o espírito. Quando ele morre,
ele acabou. A existência acabou. E aqui o salmista, pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo, olha, se você é esse que vive para essa vida, se você pensa que a sua casa é perpétua, que a sua riqueza é sem fim, né? Se você acha que todas essas coisas, riquezas, dinheiro, que tanto buscamos neste mundo, são o sentido de todas as coisas, você vai ter uma glória perene, passageira. Você como o animal. Jesus, ele disse para um homem que enriqueceu muito. E esse homem falou, uau, o que eu vou fazer com tanta riqueza? Eu não tenho como guardar. E ele falou, já sei, eu vou ampliar os meus celeiros, eu vou ampliar, vou multiplicar os negócios, vou multiplicar a fortuna, eu vou criar empresas, vou empreender de todos os meios, vou fazer e guardar, e vou dizer assim, ó minha alma, descansa em paz, porque olha só o que você adquiriu. Agora você pode viver segura e tranquila. Jesus disse, tolo, tolo, tolo. O que você ajuntou, para quem será quando te pedirem a tua alma? Então, Jesus mesmo definiu esse homem como tolo. E o salmista diz aqui que ele é como um animal. Ele é tolo. A sua limitação na inteligência é tola. Por quê? Porque ele não vê o sentido da vida. Ele não olhou para dentro e não foi capaz de encarar a realidade da sua voz interior que o leva para Deus. Não foi capaz. O homem pode ter honrarias aqui, mas ele diz, o fim vai ser como um animal que perece. Mas se você olhar para o alto, se você reconhecer que há um Criador, aquele que te criou, aquele que te fez, e que nele você encontra o propósito da sua vida, então você vai encontrar satisfação. E a passagem desse mundo para o outro mundo é só uma consequência, é só um emendar da história, porque a sua história já começou hoje aqui nele. A vida eterna já começou. Jesus disse, quem crer em mim tem a vida eterna. A vida eterna não é algo a ser possuído, é algo a ser desfrutado. A vida eterna não vai começar lá. A vida eterna começa aqui. Hoje você define a vida eterna. É hoje que você define o propósito da sua vida. Amém? Eu quero orar por você, para que os olhos do seu coração sejam iluminados e você compreenda a futilidade da vida, a vaidade do homem, que as buscas que talvez você esteja inserido, elas são inúteis. Em vão é você buscar aonde o Criador não colocou você. Em vão é você tentar viver uma história que ele não escreveu para você. É claro que você vai ter que ser humilde para dizer, escreve, Senhor, sim, no meu coração, com letras, né, que permanecem de maneira indelével, né, letras que permanecem no meu coração, a história que o Senhor escreveu ao meu respeito. Amém? Então declaro sobre você, sobre esse dia, um propósito maior sendo revelado para você. Que você tenha um encontro com o Criador, que a tua vida, ela crie brilho e alegria e satisfação. Que se você não conhece a Deus, que você hoje possa voltar o seu ser interior para Ele. Que você possa falar com Ele de maneira franca, sincera. Que você possa questioná-lo a respeito de todas as coisas. E se você o fizer com um coração puro, Ele vai se revelar a você. Ele vai vir ao seu encontro. Ele vai abrir a cortina da sua vida. Ele vai mostrar o novo cenário fascinante para você, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, pois, que o Deus Altíssimo, o nosso Criador, o Elohim, aquele que te fez para Ele, por meio dele, e que você viverá completamente a eternidade com Ele, Ele se revele a você. Que todas as coisas se alinhem para o seu propósito. E se você estiver fora dele, que o Espírito Santo te guie para o lugar certo. Que Ele diga, como diz o profeta, se você se desviar por um caminho ou por outro, atrás de você ouvirá uma voz dizendo, este é o caminho, segui por ele. Amém? Que o Senhor te conduza aos pastos verdejantes, ao lugar de satisfação para a sua alma, que Ele te leve aos relacionamentos certos, que Ele te dê a preciosidade de todas as coisas dessa terra
e que ele revele a você o sentido de todas as coisas, porque nele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Abraço carinhoso, não deixe de compartilhar este salmo sobre a vaidade do homem, o sentido da vida. Certamente alguém está perdido, mesmo vivendo, está morto, e é necessário que ele encontre a vida no Criador. Abraço carinhoso a todos, até amanhã, no nome de Jesus. Amém, amém, tchau, tchau.